Primeiramente, venho aqui em nome da comissão técnica, em nome dos jogadores, em nome da diretoria, principalmente no meu, pedir desculpa para a torcida, mas a torcida entendeu que lutamos até o final, brigamos, e infelizmente futebol não se faz do dia para a noite. Perdemos 3, 4 jogadores, perdemos a comissão técnica 4 meses atrás, e remontar tudo isso não é fácil. Então, o grupo está de parabéns por chegar numa final da Copa do Brasil, e agora realmente é focar diretamente no brasileiro. Lógico, preocupar, estamos a 3, 4 pontos da zona do rebaixamento, lógico que preocupa, mas todo mundo está consciente, estamos tristes hoje, mas amanhã já é vida nova, temos que pensar no brasileiro, que temos aí 7, 8 finais pela frente e vamos disputar. Mas realmente o time, já estamos remontando o time, já estamos pensando para o ano que vem, já há algum tempo atrás, só que não é simples. Mas com certeza viremos com um time forte ano que vem. É óbvio que nós sabemos que precisamos contratar, precisamos trazer mais jogadores e isso vai ser feito. Com certeza eu assumo totalmente a culpa. Não tem problema nenhum. Agora, eu vendi o Rodriguinho. O Balbuena, todo mundo sabe que não quis renovar, ia embora de graça ou aceitava o que veio. O Sidney Clay não era do Corinthians, veio uma proposta fora da realidade, 4,5 milhões de dinheiro para ele ir para a Rússia, e nós tínhamos a opção de eu comprar ou vender, não dava para nós comprarmos na época. O Maicon já vinha negociando desde o ano passado, já estava palavrado. Então, agora, perdemos 4, 5 jogadores realmente importantes. Isso todo ano vai acontecer isso. Já aconteceu nos outros anos anteriores e vai acontecer. O outro time perde, infelizmente, o dólar a R$4, não tem como segurar o jogador. O Corinthians não precisa vender ninguém. Isso que vocês têm que entender. Vocês entendem, vocês sabem, mas falam sempre ao contrário. O Corinthians não precisa vender ninguém para ajeitar as finanças. O problema é que vem a proposta de 2, 3, 4 milhões para o jogador, é impossível segurar o jogador. Não, vai cumprir o contrato, ele vai ficar aqui descontente dando trabalho. Então não é condições da gente, olha, tem que vender um jogador, senão o Corinthians para. Não é nada disso. E temos que capacidade, temos que correr atrás para ir atrás de novos jogadores para o ano que vem. O Corinthians votou contra o VAR, não contra o VAR. O Corinthians votou contra a situação que explicaram para nós lá. Não só os valores, como a situação. Tanto é que hoje, nos próprios 2 lances, muita gente está falando que foi, muita gente está falando que não foi. Então, se tem o VAR para falar interpretação, não é para ter VAR. O VAR é uma jogada específica, sem interpretação. E hoje, o juiz, pelo que vocês estão falando, o juiz foi pelas 2 interpretações. Se as 2 forem interpretação, não pode ter VAR. Então, não adianta ter VAR e ter esses problemas novamente. Eu não vou aqui reclamar de arbitragem, eu já fui prejudicado, já fui beneficiado, e o futebol, infelizmente, é assim. Agora, não pode pôr a falta que deu no Jadson na hora do gol, a mão do Jadson é no ombro, e ele dá falta no rosto, ou no pé. E não pode o pênalti, que o Thiago, se foi forte ou não foi forte, se fosse feito para derrubar ou não, é interpretativo. Então, também, ele não precisava do VAR. Agora, ninguém deu tanto amarelo no primeiro tempo como ele, né? Ele estava gostando para dar para o Corinthians o amarelo, como ele gostou de dar. Nós tivemos um desmanche da comissão técnica, tivemos algumas percas de alguns jogadores. É normal, o Corinthians não tem problema financeiro para contratar jogador. O problema é achar o jogador. Vocês não querem que eu vou lá e pague 10, 15, 20 milhões de euros num jogador, porque vai vir a conta num dia. Vocês vão ver o time que está contratando jogador aí por 10, 15 milhões, a conta vem. Nós já passamos por isso também. E o problema, não dá para se pagar hoje 600, 700, 800 mil reais para um jogador. Ou a gente tem consciência disso, que o Brasil tem que um limite abaixo no financeiro, ou nós vamos fazer loucura. Para mim, fazer o cheque agora e contratar um jogador que for, não tem problema nenhum. Daqui 2 anos eu estou saindo, a conta vem para o clube, e eu não vou fazer isso. Agora, nós estamos atrás do Roger, que é um jogador que já tem experiência, tem tudo, e está no elenco. Fomos atrás do Jontes, que está há 10 anos, 9, 10 anos na Europa, grandes times. E foi pago a última transação dele, 9 milhões de euros, só que eram jogadores que eram para chegar e jogar aos tempos. E nós tivemos que antecipar etapas e pôr jogador para jogar, chegando ontem no Parque São Jorge. O Cruzeiro realmente tem 3, 4 jogadores acima da média. Mas o Cruzeiro está junto aí há 2 anos. Essa foi a grande diferença. Eles estão há 2 anos trabalhando junto. E nós perdemos, como eu volto a repetir, perdemos 4, 5 jogadores, 3 jogadores no meio do ano, 3, 4 jogadores no final do ano, e isso faz a diferença. Mas todo mundo acha que tem que chegar amanhã e ganhar de novo. E nós chegamos a disputar o campeonato, perdemos dignamente, e vamos voltar forte ano que vem, e com certeza, mantendo esse elenco, mais alguns 7, 8 jogadores, ou 5, ou 3, ou 4, ou aqueles que puderem vir, vai só enriquecer o elenco para o ano que vem.
Então, como é que é, Flavinho? Mantém esse elenco aí, tá bom. Mais 7 ou 8. E o novo técnico, uma comissão técnica, aí fica com tudo. Ou seja, não tem nada. Não tem nada. Do céu. É isso aí. É isso aí. Situação, hein? Quem é que renovou o contrato do Balbueno pra ele pagando a multa inferior? Quem foi? Já é o André. Porque não tinha opção. O Balbuena era para ter renovado em antes. setembro do Peraí, o Balbuena era para ter renovado antes. Sim. Os empresários enrolaram. Vamos ser justos. Não. E era Ser presidente de clube. Ser presidente de clube. Pra chegar e falar isso aí eu também sou. Não, mas O cara tem que saber administrar. Não pode fazer uma renovação de contrato como ele fez com o Balbueno. Não pode. a renovação era para ter sido feita antes. Tudo bem. Quando chegou lá. Um erro não justifica o outro. Não, mas não tinha mais o que fazer. Claro que tinha, tanto tinha que ele fez. Ele fez. Só que fez errado. Porque sabia que ia sair. Fez porque, deixa eu te falar. Tentou recuperar alguma coisa. Porque era a única forma dele ainda jogar um pouco até aparecer a proposta. E arrumar um dinheiro Senão nele. era para ter ido embora. Mas Ele ia veja, embora olha, antes. algumas coisas que o Era pra ter renovado André antes. Sanches falou. O contrato do Balbueno terminava no final desse Corinthians ano. vacilou. O contrato do Balbueno terminava. Mas pagou a multa, que a multa ficou menor. Pois é, isso que eu tô falando. Se você está se estendendo o contrato de um jogador, o Balbueno, vem cá, vamos estender o contrato. Como é que você faz uma multa ser inferior? Acontece? Acontece. O caso do Luan no Grêmio, por exemplo, é um Corinthians caso não desse. tinha o valor das caso do luvas Neymar para do Santos pagar foi o assim jogador. também. Agora, gente, cabe ao presidente do clube ser como o seu bonde de lábia. Negociar com o jogador. Não dá pra dizer fazer uma coisa boa pro clube. não dá pra dizer que o Cruzeiro tem mais dinheiro do que o Corinthians. Lógico que não tem. E o Cruzeiro, por exemplo, resistiu à investida do Palmeiras para levar o Mano Menezes. E numa transição de um presidente para outro. Então, capacidade... Oi? O Cruzeiro estava vivendo crise financeira. Então, quer dizer, você vê ali a competência de quem lidou com a questão, né? O Cruzeiro perdeu o Fred, lesionado. O Corinthians está sem centroavante há quanto tempo aí? Cruzeiro fez o quê? Foi atrás do Barcos. Você acha que o Barcos custou o quê? Custou um transatlântico? Gente, ele O Corinthians contrata mal. Iam matar o Corinthians tem Mas é o que ele contratado acabou mal. de falar. O Cruzeiro não tem mais dinheiro do que o Corinthians. Aliás, isso estou dizendo isso baseado no que disse o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians disse na entrevista de ontem que o Corinthians não tem problema de dinheiro para contratar jogador. Ele falou Mas que ele não vai O que pagar não dá é para pagar 1 milhão, 2, Então 4 tem. milhões. Então Mas tem. 1, 2, 4 milhões para jogador, ninguém paga no Brasil. Não é só o Corinthians que não paga. Agora tem um Ninguém problema. pagando. Ele tá Então apontando o Corinthians contratou, coitado do André Sanches, ele não quis falar, mas ele falou assim, nós trouxemos aí o Roger. O que ele queria dizer? Se tivesse a tradução simultânea, foi uma porcaria. Trouxemos esse Jonas que é um pé rapado, que não dá pra... Mas ele não vai dizer isso nunca, das contratações que ele mesmo fez. Quer dizer, o Corinthians errou nas contratações. Né? Errou feio e perdeu jogadores que outros times não perderam. O Cruzeiro, por exemplo, quando perdeu um jogador importante por contusão, foi lá e imediatamente repôs com o jogador que estava aí no mercado. Não, o Sassá também se machucou. O Gente, Raniel é o seguinte, depois. Então, assim, o Cruzeiro para essa temporada trouxe o Mancoejo, trouxe o Barcos, trouxe quem Sassá. mais? O Sassá. Enfim, se mexe. O Corinthians... O Corinthians recebeu 170 milhões da televisão do Campeonato Brasileiro, mais 30 do Paulista, são 200 milhões. Quanto que o Cruzeiro ganhou? Quanto que o Cruzeiro ganhou? O Corinthians não mexe na renda. Põe as rendas do Cruzeiro também junto. Não chega nos 200 contos do Corinthians. O Corinthians é muito... É saber administrar. O presidente do Cruzeiro, para entrevista, é ruim. Mas para administrar, ele é ótimo. Ele contou muito com a força e apoio de alguns investidores. O Cruzeiro, na virada do ano, estava com sérios problemas financeiros. Não, que seja, mas o Corinthians não tem com quem arrumar. Mas se o Cruzeiro conseguiu, o Corinthians também consegue. Agora, outra coisa. Isso que o Andrés falou, né? E é engraçado. O Corinthians precisa de 7, 8 jogadores. Para esse ano não dá mais. O discurso dele está para o ano que vem. Sim, vamos voltar com tudo. 2019, Se ele for rebaixado, o prejuízo é absurdo.